Vivemos em um tempo em que não basta existir, é preciso ser aprovado. Cada pensamento precisa ser validado, cada escolha precisa ser explicada, cada atitude precisa ser aceita por alguém. O homem moderno não teme mais a prisão física, mas treme diante da reprovação social. Ele molda sua fala, suas ideias e até seus valores para evitar o desconforto de ser julgado. Assim nasce uma nova tirania, a ditadura da opinião. Não há grades visíveis, mas há vigilância constante. Não há carrascos, mas há multidões prontas para condenar. O estoicismo ensina que nada é mais perigoso do que entregar sua liberdade interior ao olhar alheio. Quem vive para agradar deixa de viver para ser. Quem teme o julgamento perde o governo da própria alma. Neste vídeo, você vai entender como o medo da crítica nos transforma em cópias, como a necessidade de aceitação nos enfraquece e por que o verdadeiro homem livre é aquele que não negocia sua consciência com a multidão. Porque quando a opinião dos outros se torna lei, a identidade se torna prisão. O nascimento da prisão social. A prisão moderna não tem muros de pedra nem portas de ferro. Ela é construída com olhares, comentários e julgamentos. Desde cedo, o ser humano aprende que ser aceito é mais importante do que ser verdadeiro. Aprende a ajustar sua voz, seus gestos e até seus pensamentos para caber no molde do grupo. Assim, pouco a pouco, a consciência é trocada pela conveniência. O medo de ser rejeitado passa a governar decisões que deveriam nascer da razão. O estoico observa esse fenômeno com lucidez. Quando a aprovação externa se torna critério de valor, a liberdade interna desaparece. O homem deixa de perguntar, isso é correto? E passa a perguntar, isso será bem visto? Essa troca parece pequena, mas é nela que nasce a servidão. A verdade deixa de ser guia e a opinião passa a ser lei. O indivíduo já não age conforme princípios, mas conforme expectativas. E expectativas são voláteis, mutáveis e impiedosas. Hoje aprovam, amanhã condenam. Quem vive sob esse império vive em constante vigilância emocional, ajustando-se para não provocar desagrado. Essa tensão contínua gera ansiedade, autocensura e fragmentação da identidade. O homem já não sabe quem é sem o aplauso do outro. Sua personalidade se torna um personagem social. O estoicismo ensina que o julgamento alheio não pertence ao nosso domínio. Ele é externo, instável e muitas vezes injusto. Submeter-se a ele é entregar o leme da própria vida a ventos que não controlamos. Quando o medo da crítica se instala, nasce uma escravidão silenciosa, a escravidão da imagem. Vive-se para parecer, não para ser. E quanto mais se tenta agradar, mais distante se fica da própria essência. O homem que teme a reprovação se cala quando deveria falar, concorda quando deveria discordar e se esconde quando deveria agir. Assim a prisão se fecha sem cadeado. O corpo anda livre, mas a mente anda acorrentada. O estoico compreende que nenhuma multidão pode definir o valor de uma alma. A verdadeira dignidade nasce da fidelidade à razão, não da obediência ao coro. Quem troca a verdade pela aceitação perde o eixo interior. E quem perde o eixo interior torna-se facilmente governado por qualquer opinião que se levante mais alto. 2. O medo do julgamento. O medo do julgamento é uma força invisível que modela comportamentos sem pedir permissão. Ele não grita, não ameaça diretamente, mas sussurra. Não seja diferente, não se destaque, não cause desconforto. Assim, o homem aprende a esconder suas convicções para preservar relações, a suavizar verdades para evitar conflitos e a adotar máscaras para manter uma falsa harmonia. Prefere mentir para viver em paz do que sustentar a própria razão, em meio ao ruído social. O estoico reconhece essa armadilha. Quando a paz depende da aprovação alheia, ela já não é paz, é dependência. O medo do julgamento nasce do desejo de pertencimento, mas cresce alimentado pela insegurança. Quanto menos o homem confia em seu próprio juízo, mais ele busca refúgio no juízo dos outros. Ele passa a medir suas palavras, calcular seus gestos e ensaiar suas opiniões como quem caminha sobre gelo fino. Vive em estado de contenção emocional, sempre atento ao risco de desagradar. Essa vigilância constante gera cansaço moral. A alma se fragmenta entre o que pensa e o que mostra, entre o que é e o que aparenta. O estoicismo ensina que essa divisão interna é a origem do sofrimento.
Não é a crítica que fere, mas a concessão feita para evitá-la. Ao renunciar à própria voz, o homem acredita ganhar proteção, mas perde identidade. O medo do julgamento também cria um mercado de opiniões prontas. Para não ser alvo, muitos preferem repetir o que é aceito, defender o que é popular e atacar o que é seguro atacar. Assim, a multidão se protege a si mesma, punindo quem ousa sair do roteiro. O homem passa a viver como espectador da própria vida, assistindo suas decisões serem tomadas por expectativas externas. O estoico rompe esse ciclo ao compreender que não é possível agradar a todos sem trair a si mesmo. A liberdade começa quando se aceita a possibilidade da crítica sem se ajoelhar diante dela. Ser julgado é inevitável. Ser governado pelo julgamento é opcional. Quando o homem entende isso, ele deixa de mentir para caber e começa a viver para ser inteiro. Ele troca o conforto da aceitação pela dignidade da coerência. E essa troca, embora difícil, devolve à alma aquilo que a opinião alheia jamais pode oferecer: integridade. O medo do julgamento aprisiona, porque convence o homem de que a rejeição é pior que a falsidade. O estoico aprende o contrário. Pior que ser rejeitado é abandonar a própria razão para ser aceito. 3. A multidão como tribunal. Quando o medo do julgamento se espalha, a multidão assume o papel de juiz. Não há processo, não há defesa, não há tempo para reflexão. Há apenas veredictos rápidos, baseados em impressões superficiais e emoções coletivas. Nesse tribunal invisível, a verdade perde espaço para a narrativa mais aceita. O estoico observa que a massa não busca compreender, busca confirmar o que já acredita. O indivíduo que se afasta do coro é tratado como ameaça, não como possibilidade. Assim, opiniões viram sentenças e diferenças viram crimes simbólicos. O homem passa a medir suas palavras como quem evita um campo minado. Não porque suas ideias sejam erradas, mas porque podem ser mal recebidas. A multidão julga para se sentir segura, julga para reforçar pertencimento, julga para não enfrentar a própria dúvida. Ao condenar o outro, ela se absolve de pensar. O estoicismo ensina que a maioria não é garantia de sabedoria. Muitas vezes é apenas prova de repetição. Onde todos falam, poucos escutam. Onde todos opinam, quase ninguém examina. O tribunal da opinião vive de ruído, não de razão. Ele transforma nuances em extremos, desacordo em ataque, silêncio em suspeita. Nesse ambiente, o homem que busca coerência se vê pressionado a escolher entre duas prisões: calar-se para sobreviver ou mentir para ser aceito. Ambas custam caro. O estoico, porém, escolhe outra via, a da independência interior. Ele entende que a multidão não pode governar aquilo que não alcança. O juízo externo não toca a consciência quando ela está alinhada com princípios. O tribunal popular se alimenta de reações. Quanto mais você se defende, mais se expõe. Quanto mais explica, mais se enreda. O silêncio estratégico e a conduta firme retiram o palco do espetáculo. A multidão precisa de atores. O sábio recusa o papel. Ele não busca a absolvição pública, porque já construiu seu próprio critério de justiça. A opinião coletiva muda conforme o vento. A razão permanece. Quem se curva ao tribunal da massa troca a estabilidade por aplausos temporários. Hoje é celebrado, amanhã é condenado. O estoico não se deixa levar por esse pêndulo emocional. Ele sabe que o julgamento alheio é volátil e que a verdade exige tempo. Ao retirar da multidão o poder de decidir quem ele é, o homem recupera sua dignidade. Ele não se rebela, não provoca, não confronta por vaidade, apenas mantém sua rota. E essa firmeza silenciosa revela algo essencial. Quando todos julgam, quase ninguém governa a si mesmo. A liberdade começa quando você sai do banco dos réus e assume o leme da própria consciência. 4. A coragem de desagradar. Existe um momento decisivo na vida de todo homem. O instante em que ele percebe que agradar a todos é impossível e, mesmo assim, continua tentando. Esse esforço constante é a raiz de uma fadiga invisível. A alma se curva para caber, a razão se cala para não ferir e a verdade é adiada para não perder companhia. O estoico entende que a liberdade tem um preço, e esse preço muitas vezes é a solidão. Não a solidão do abandono, mas a solidão da fidelidade a si mesmo. Desagradar não é atacar, não é provocar, não é ferir por orgulho. Desagradar é permanecer inteiro quando o mundo pede fragmentação.
É sustentar convicções quando a maré social exige rendição. A coragem de desagradar nasce quando o homem aceita que a aprovação não é prova de virtude, assim como a rejeição não é prova de erro. Ela nasce quando a consciência pesa mais que a popularidade. O medo de ser mal visto é uma herança do instinto de sobrevivência, mas no mundo moderno, ele se transforma em instrumento de controle. Quem teme o isolamento se torna previsível. O estoico rompe esse ciclo ao compreender que a companhia que se compra com falsidade cobra juros altos, ansiedade, ressentimento e perda de identidade. Ao escolher a integridade, ele escolhe um caminho mais estreito, porém mais firme. A solidão que acompanha essa escolha não é vazia, ela é espaço de clareza. Longe do ruído, a mente se organiza. Longe da pressão, a razão respira. O homem que aprende a ficar só sem se sentir ameaçado se torna imune à chantagem emocional da multidão. Ele não se exibe, não se isola por desprezo, apenas não negocia seus princípios por conforto social. Desagradar nesse sentido é um ato de respeito próprio. É dizer não quando o não é necessário, mesmo que o preço seja o silêncio dos outros. É aceitar que alguns vínculos só existiam enquanto você se curvava. Quando você se endireita, eles se desfazem. E isso não é perda, é revelação. O estoico não busca antagonismo, mas também não foge dele quando a verdade o exige. Ele prefere a coerência ao aplauso, a retidão ao alívio momentâneo, a liberdade interior à aprovação barulhenta. A coragem de desagradar é o ensaio da liberdade. É o treino diário de não se vender. E cada vez que o homem escolhe ser fiel à razão, em vez de cativo da opinião, ele amplia o território da própria alma. 5. A libertação interior. A verdadeira libertação não acontece quando o mundo muda, mas quando o centro de autoridade muda de lugar. Enquanto o homem consulta o olhar alheio para saber quem é, ele permanece em cativeiro. Sua identidade oscila conforme o humor da plateia. Um elogio o exalta, uma crítica o derruba. Ele vive como folha ao vento, reagindo ao clima social. O estoico rompe esse ciclo ao deslocar o juízo para dentro. Ele deixa de perguntar: o que pensam de mim? E passa a perguntar: isso é justo, correto e coerente? Nesse momento, a opinião perde o trono e a razão assume o governo. A libertação interior não é indiferença fria, mas hierarquia clara. Sentimentos abaixo da consciência, consciência acima do ruído. Quando o juízo próprio se fortalece, o homem já não implora aprovação, nem se defende com desespero. Ele age conforme princípios e aceita as consequências com dignidade. O julgamento externo continua existindo, mas já não define o valor das decisões. Ele se torna apenas um som distante. O estoicismo ensina que tudo o que depende do outro é instável. Somente aquilo que nasce da razão permanece. Por isso, o homem livre não é o que escapa da crítica, mas o que não precisa dela para existir. Ele compreende que agradar pode ser fácil, mas governar-se é raro. A libertação interior exige disciplina, porque não se conquista de uma vez. Ela se constrói no hábito de examinar impulsos, no treino de não reagir automaticamente e na coragem de sustentar escolhas sem pedir licença à multidão. Quando o homem aprende a suportar a desaprovação sem perder o eixo, ele descobre um território novo, o da autonomia moral. Nesse espaço não há gritos, não há tribunais, não há plateia. Há apenas consciência e direção. O juízo próprio não isola, mas seleciona. Ele não afasta o mundo, mas filtra o que merece entrar. O homem deixa de viver como réu e passa a viver como juiz de si mesmo, não para condenar, mas para orientar. Ele aceita que nem todos entenderão seu caminho e que alguns o abandonarão por não poder mais controlá-lo. Ainda assim permanece, porque agora sua medida não é o aplauso, mas a retidão. A libertação interior é silenciosa, mas profunda. Não se anuncia, se manifesta na postura. Não se impõe, se sustenta. Quando o homem aprende a caminhar guiado pela própria consciência, a ditadura da opinião perde poder. E onde a opinião perde poder, nasce a liberdade. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de ser inteiro. Não a liberdade do impulso, mas a liberdade da razão. Nesse ponto, o homem já não é prisioneiro do julgamento, nem servo da aprovação. Ele é governado por aquilo que nenhum tribunal externo pode tocar: a própria integridade. Se este vídeo fez você enxergar como o medo do julgamento aprisiona a mente, então
você já deu o primeiro passo rumo à liberdade interior. Aqui no canal você aprende estoicismo na prática, autocontrole emocional e como viver sem ser refém da opinião alheia. Inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que vive tentando agradar a todos. Escreva nos comentários: eu não vivo para a opinião dos outros.